Então vamos lá, depois do vídeo de apresentação, vamos começar a falar da palavra de Deus. Como católico, eu vou usar aqui a liturgia diária disponível no site da Canção Nova, certo? Então vamos lá. Primeira leitura, certo? O livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 10 e do 19 ao 20. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que, um dia, Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começaram a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste? Estou aqui. E ele respondeu: Eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se e foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste? Estou aqui. E ele respondeu: Não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor, o chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, estou aqui. E Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Ele não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era o profeta do Senhor. O que a gente pode tirar de ensinamento disso aqui é que você vê aqui que Samuel não está só, né? Samuel tem um mentor. Então a gente precisa, assim, de um mentor espiritual que nos aconselhe, que nos ajude e que nos dê esse discernimento da voz do Senhor, né? Que às vezes é o Senhor querendo falar com a gente e a gente não entende. E aí Samuel, como ele já foi pela sua mãe Ana destinado a ser profeta, ele ainda não tinha a presença do Senhor, né? Não tinha tido a experiência de falar com Deus. E aí foi quando ele experimentou essa fala com o Senhor. Então a gente tem que ter esse líder, né? Esse mentor espiritual que nos dê esse conselho e que diga que o Senhor fala conosco, né? E que devemos estar preparados para ser servos dele e servir a ele. Eu escutei o Senhor me chamando e me chamou forte para falar sobre ele. Então vamos começar nessa batalha aqui de falar do Senhor, que a gente sabe que nos tempos atuais não é fácil. Agora vamos à leitura do Salmo do dia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. E feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocausto por nossos pecados. E então eu vos disse: Eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: Com prazer faço a vossa vontade, guarde em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. E aqui o Senhor mostra através do Salmo, né, que nós devemos estar cientes de que o sacrifício já foi feito por Cristo. E olha que é lá no Salmo, no Velho Testamento, Davi reconheceu já que o Cristo veio para salvar todos.
né? E que nós não devemos nos calar e falar mesmo da palavra do Senhor e divulgar a palavra do Senhor, né? E eis que venho aqui, Senhor, para te servir. E vamos ao Evangelho do dia. O Evangelho está em Marcos 1, do 29 ao 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelos demônios. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." E Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Aqui tem uma partezinha bem interessante que o Padre Léo, ele fazia uma piada sobre isso, do porquê Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Que é essa parte aqui da sogra de Simão. Simão é Pedro. Que Jesus ter curado a sogra dele era uma mágoa. Aí Pedro negou Jesus 3 vezes por conta disso. Mas é piada. É uma piada, não leve a sério isso aí. Mas aqui a gente vê que Jesus ele vai à casa de Simão e ele pega na mão da sogra de Simão e ela levanta. E assim que ela se sente já curada, ela se põe a servir ao Senhor. E é um ensinamento que nos deixa aqui, né? Se você passou por alguma situação e que você se sente curado, levante-se e sirva ao Senhor, né? Sirva ao Senhor, seja com palavras, seja... Às vezes a gente não precisa nem falar, né? Digamos que o maior evangelho, ele é pelas ações. Então, haja conforme as leis do Senhor, né? E aí o Cristo saiu curando doentes e os que estavam possuídos por demônios, e só a sua presença já fazia os demônios saírem das pessoas, né? Pois eles sabiam quem era. E aqui a gente vê também que a gente tem que estar em constante oração. O próprio Cristo, né, se ausentou para o deserto para orar ao Senhor, né? Para orar ao Pai, para pedir orientação e discernimento, mesmo sendo o Cristo, né? E aí ele diz que tem que ir a outros lugares, porque a sua palavra ela tem que ser espalhada. E hoje, por meio da internet, por meio do YouTube, a gente consegue ter muitos pregadores que divulgam a palavra do Senhor. E glória a Deus por isso, né? Eu espero ser mais um propagador da palavra do Senhor. E aqui vou deixar uma coisa aqui que, por mais católico que seja, né? A gente vê aqui que Jesus, digamos que Jesus era um rabino, porque ele pregava nas sinagogas. Ele ensinava nas sinagogas, e para ensinar nas sinagogas você precisa ser um mestre, você precisa ser um rabi, né? Então era ali onde Jesus pregava, era nas sinagogas. Então Cristo, quando ele veio, ele não veio assim com essa função de desfazer todas as coisas e de dizer, estou criando aqui um modelo novo de igreja. Não, ele pregava nas sinagogas. Ele queria a conversão, ele queria o entendimento de que das pessoas de que ele veio, de que ele era o Messias. E hoje existe aqueles que acreditam que Cristo é o Messias, sim, os judeus são chamados os judeus messiânicos, e existe aqueles que não acreditam, que ainda esperam a vinda do Messias. Então, digamos que o que Cristo queria era justamente isso, né? Os judeus messiânicos, aqueles que acreditam que ele é o Messias.
é uma linha que uma linha tênue, que muitas pessoas não brigam por isso, e aí quando brigam pela religiosidade não entendem o real fundamento do Senhor, né? E acham porque estão na igreja tal serão salvos e aqueles que não estão na igreja não serão salvos. E aí a gente sabe que não é isso. A gente sabe que a salvação, ela tem que vir do crer no Senhor, né? Crer de todo o seu coração que o Senhor que Deus, que Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade. E quando a gente crê nisso, aí as mudanças começam a acontecer na nossa vida, né? Você começa a se afastar de algumas pessoas, você começa a ter uma vida mais, como é que eu digo, mais centrada na palavra. E tem que ser feito assim, realmente. Às vezes você precisa se afastar de algumas pessoas, precisa deixá-las aí, mas como Cristo você tem que saber entrar e sair de todos os lugares, né? Cristo estava em todos os lugares. Cristo era dado como aquele que anda com os pecadores, né? E esse é o ensinamento que a gente tem que ter, de que não é porque agora eu conhecia Cristo verdadeiramente que eu tenho que me afastar das pessoas sem tentar mostrar a elas o Cristo que eu conheço. Eu preciso mostrar o Cristo que eu conheço, e caso as pessoas não queiram, bato o pé, né? Tiro a poeira dos pés e deixo lá e me afasto. Não precisa eu estar junto. Então vamos ter essa noção de que Cristo ele veio para todos, certo? E é Ele o único caminho para o Senhor. Então, digamos assim, esse vídeo vai ser o primeiro para falar sobre a palavra. Hoje é dia 10 de janeiro de 2024, né? Então, vou tentar fazer os vídeos diários com a leitura da palavra, e assim a gente vai crescendo e desenvolvendo. Desde já agradeço a todos, tenham todos um bom dia, né? Que o Senhor ilumine o caminho de vocês e que conheçam o amor de Cristo, certo? Obrigado a todos.